Na vastidão selvagem do Velho Oeste, onde lendas de pistoleiros, foras da lei e justiça vigilante pintavam um retrato de brutalidade sem lei, uma instituição inesperada se enraizou no território de Oregon. O século XVIII presenciou o surgimento de asilos para insanos em toda a América, lugares que mais tarde se tornariam sinônimos de abuso, negligência e horror gótico na imaginação pública. No entanto, à medida que os colonos avançavam para o oeste, trazendo consigo seus sonhos, quanto suas aflições, a abordagem do Oregon para o cuidado da saúde mental emergiu como uma curiosa anomalia. Em uma época e lugar onde a vida humana parecia ter pouco valor, onde desacordos eram resolvidos com violência e a misericórdia era escassa, o Hospital Oregon para os Insanos se destacava como uma silenciosa contradição à selvagem mitologia da fronteira. Enquanto os asilos do leste lotavam seus corredores com inúmeras almas esquecidas, esta instituição ocidental sussurrava sobre uma possibilidade diferente, que desafiaria tanto a reputação bárbara da fronteira quanto o sombrio legado do cuidado com a saúde no oeste americano. Esta é a história do Hospital Estadual de Oregon, também conhecido como o primeiro asilo para insanos do Velho Oeste. No começo do século XIX, acreditava-se que a doença mental surgia quando alguém transgredia as normas sociais de conduta apropriada. Os médicos acreditavam que diversas coisas, chamadas de causas excitantes, poderiam desencadear problemas mentais. Isso incluía beber muito álcool, ser extremista em relação à religião e comportamentos que eles consideravam excessivos, incluindo o alto prazer. As pessoas se preocupavam com duas coisas principais. Eles acreditavam que a vida agitada e estressante da cidade e o trabalho monótono e repetitivo dos pobres poderiam prejudicar o cérebro. Médicos acreditavam que estresses causavam lesões cerebrais que requeriam tratamento. Essas ideias permaneceram em Oregon mesmo após se tornar um estado, apesar da falta de evidências concretas de sua veracidade. Naquela época, os médicos acreditavam que o cérebro era muito delicado e qualquer problema poderia causar um colapso mental. Essa ideia ajudou os médicos a explicar por que não encontravam nada obviamente errado com os cérebros dos pacientes mentais durante as autópsias. No século XVIII, acreditava-se que a saúde mental dependia de como o cérebro processava o que as pessoas viam, ouviam e sentiam. Eles acreditavam que quando alguém vivenciava coisas que contrariavam o que a sociedade considerava normal e natural, seu cérebro tinha dificuldade em assimilar, o que poderia resultar em doença mental. Acreditavam que a única forma de melhorar era se afastar de tudo que causava os problemas e retornar a uma vida equilibrada. Médicos, influenciados pelas ideias de John Locke sobre a mente, assumiram a responsabilidade de tratar a doença mental. A partir de 1820, eles criaram locais especiais de tratamento semelhantes a ambientes naturais, acreditando que isso ajudaria a curar a mente dos pacientes. Esse tratamento dos pacientes moldou o cuidado com a saúde mental no século, levando à construção de hospitais psiquiátricos, incluindo o primeiro de Oregon em 1861. No Hospital Oregon e St., os líderes concordaram com os médicos da costa leste que acreditavam que os hospitais psiquiátricos deveriam ser como famílias substitutas, oferecendo aos pacientes um ambiente acolhedor que não tinham em casa. Enquanto Gerald Grob mais tarde chamou isso de ambiente terapêutico total, os médicos da época chamavam de tratamento moral. Eles acreditavam que os pacientes precisavam estar em ambientes campestres tranquilos, longe das cidades, onde a natureza poderia ajudar na cura. Então, que lugar melhor para ir do que a brilhante e bela selva da fronteira ocidental? Os administradores desses hospitais cuidavam de pequenos grupos de pacientes, com foco em exercícios, boa alimentação e higiene. Mesmo em 1881, revistas médicas em Oregon ainda afirmavam que manter atividades diárias regulares era essencial para a melhora dos pacientes.
Com a popularização dos hospitais psiquiátricos, foram estabelecidas regras supostamente científicas para sua construção e administração. Em 1847, o Dr. Thomas Kirkbride, que dirigia o melhor hospital psiquiátrico da Pensilvânia, anotou 26 regras sobre design de construção e 14 regras sobre como administrar esses lugares. Até 1854, o principal grupo de líderes hospitalares na América oficializou essas regras. A maior parte dos hospitais psiquiátricos adotou fielmente essas diretrizes, confiando em sua eficácia. O Dr. Hawthorne, membro deste grupo, acreditava firmemente que pessoas com doenças mentais não receberiam melhor cuidado em outro lugar. Muitos viam esses hospitais como a melhor opção para tratamento, acreditando que instalações limpas, boa alimentação e rotinas diárias poderiam ajudar até os pacientes mais doentes a melhorar. Embora as pessoas tenham acreditado no tratamento moral por anos, logo começaram a duvidar de sua eficácia. Enquanto esses padrões eram estabelecidos, começaram a se desmoronar. Ondas de imigrantes chegaram, lotando os hospitais e esticando seus recursos ao limite. Com muitos pacientes, os médicos não conseguiam dar a cada pessoa a atenção de que precisavam, e a atmosfera pacífica que tentaram criar desapareceu. O declínio na recuperação de pacientes levou a investigações do governo. Muitos hospitais públicos e privados se tornaram mais como instituições de assistência social, lidando com a pobreza e as mudanças sociais. Com o tempo, a burocracia e a falta de recursos transformaram esses locais em instalações básicas de cuidados, em vez de centros de tratamento. O que começou como a melhor opção para tratamento se transformou em apenas mais uma parte do sistema de bem-estar público, necessário para uma sociedade em rápida transformação. No fim de 1860, os médicos aceitaram seu novo papel como cuidadores devido a pressões sociais, econômicas, burocráticas e a falta de teorias comprovadas sobre doenças mentais. Apesar disso, eles persistem em falar e acreditar no tratamento moral. No Oregon, registros mostram que o Hospital Insano do Oregon seguiu esses princípios de tratamento até pelo menos 1881, tornando-o um modelo de instalação para cuidados de saúde mental no território ocidental em desenvolvimento. Embora o Hospital do Oregon possa ter sido especial, seu sucesso mostra como os pioneiros ajudaram a moldar a história local e as instituições no Oeste americano. Dorothy Johansson escreveu em seu livro Império do Colúmbia que mesmo em 1880 ainda se podia ver características de fronteira, à medida que as comunidades trabalhavam para construir instituições tão boas quanto as dos estados mais antigos. O Hospital Insano de Oregon mostrou o quanto o início de Oregon se preocupava com a saúde mental conforme a sociedade se modernizava. Porém, as pessoas do leste não davam muita atenção a esse feito. Os hospitais psiquiátricos de Oregon não se deterioraram como os do leste, pois o estado não enfrentou os mesmos desafios. Os hospitais do leste ficaram sobrecarregados por novos imigrantes, comprometendo seus planos de bom tratamento e os transformando em complexos sistemas de assistência social. Oregon, sendo um território de fronteira, manteve as coisas mais simples quando se tratava de cuidar de pessoas mentalmente doentes, o que levou à criação do Hospital Insano de Oregon. Oregon cuidava de pessoas mentalmente doentes desde 1843, quando fizeram uma lei dizendo que os condados tinham que escolher alguém para cuidar de pessoas pobres com doença mental. No início, os condados tinham que pagar por esse cuidado eles mesmos. Posteriormente, o governo territorial assumiu, mas os custos oscilavam devido à dificuldade em fornecer um bom atendimento. Em 1862, com o aumento da demanda por ajuda para pessoas com doenças mentais, Oregon abandonou o sistema de guardiões e construiu o Hospital Insano de Oregon.
Naquela época, havia cerca de 5 pessoas com doenças mentais e 4 com deficiências de aprendizagem entre 14 mil residentes, o que fez as pessoas pensarem que Oregon precisava de um cuidado adequado de saúde mental. A maioria dos primeiros colonos de Oregon veio de lugares como os estados do Meio Atlântico e o Vale Superior do Mississippi, onde os hospitais mentais já funcionavam bem e ajudavam muitas pessoas a melhorar. Os colonos desejavam hospitais similares em Oregon, pois o sistema de guardiões não suportava mais a crescente quantidade de pacientes carentes. Mais pessoas passaram a desejar um hospital psiquiátrico adequado devido à preocupação com o crescente número de doentes mentais em Oregon. Vozes relevantes, incluindo o jornal Morning Oregonian e o governador do estado, temiam que a empolgação pela busca do ouro e a vida árdua dos trabalhadores manuais estivessem afetando a saúde mental das pessoas. Eles acreditavam que preocupação, decepção por não enriquecer, trabalho físico pesado, beber demais e certos comportamentos poderiam causar problemas mentais. Com o crescimento de Oregon, era claro que ter guardiões cuidando de pessoas com doenças mentais não funcionava mais. Em 1861, eles tiveram uma reunião para discutir sobre deixar médicos locais cuidarem de pessoas mentalmente doentes em vários condados. O Hospital Insano de Oregon tornou-se o local oficial para pessoas mentalmente doentes no estado, e esses médicos tiveram que cuidar de todos os pacientes com apoio público. O Hospital Insano de Oregon cresceu e mudou-se para um prédio melhor em 1862. Era administrado privadamente, mas cuidava de pacientes públicos e foi a principal instalação de saúde mental em Oregon até os anos de 1880. Enquanto outros lugares na América modernizavam o tratamento da doença mental, o Hospital de Oregon manteve valores antigos até o final do século XIX. Isso mostrou como os pioneiros do Oeste poderiam construir instituições duradouras à sua própria maneira. Oregon escolheu o Dr. James C. Hawthorne para ajudar com o cuidado da saúde mental, porque ele era um médico confiável e cuidadoso. Ele nasceu em 12 de março de 1819, em Meadville, Pensilvânia, recebendo a educação básica típica da época. Ele aprendeu a ser médico observando e ajudando seu tio, também médico, e depois estudou medicina na Universidade de Louisville. Após atuar como médico no leste dos Estados Unidos da América, ele seguiu para a Califórnia em 1850. O Dr. Hawthorne trabalhou com outro médico, o Dr. Mary G.M. Luria, mas o Dr. Hawthorne era o médico principal encarregado. Pouco se sabe sobre a infância do Dr. Luria. A partir de 1859, ambos cuidaram de pessoas pobres doentes no condado de Multnomah, e as pessoas realmente gostavam de suas maneiras ao lado da cama. Mas parecia que o Dr. Luria estava mais interessado em ganhar dinheiro, pois tinha outros negócios em Portland. Em 1868, ele se mudou para São Francisco e vendeu sua parte do hospital mental para o Dr. Hawthorne, que então passou a administrar tudo sozinho. Antes de chegar a Portland em 1857, o Dr. Hawthorne morava em Auburn, Califórnia, onde muitos procuravam ouro. As pessoas lá gostavam tanto dele, que o escolheram para o Senado Estadual em 1858. Após se mudar para Portland, ele começou a cuidar de pessoas pobres, incluindo algumas com doença mental. Isso o motivou a focar em ajudar pessoas com doenças mentais profissionalmente. Em meados do século XIX, acreditava-se que um diploma médico e compaixão eram suficientes para tratar doenças mentais. O Dr. Hawthorne tentou aprender mais lendo o American Journal of Insanity e visitando hospitais mentais no leste para ver como eles faziam as coisas. Ele também escreveu cartas para outros médicos para aprender com eles. Dorothy Dix, uma famosa ativista por melhorias em hospitais mentais, visitou seu hospital 2 vezes e teceu elogios sobre ele.
O Dr. Hawthorne acreditava em tratar os pacientes com bondade e chamava isso de terapia moral. Em seu primeiro grande relatório, ele disse que os hospitais mentais deveriam ser construídos usando ideias científicas. Ele desejava que seu hospital progredisse conforme novos conhecimentos sobre o tratamento de doenças mentais fossem adquiridos. O hospital em East Portland começou como um simples prédio de 2 andares, mas ficou maior porque o Estado permitiu que o Dr. Hawthorne e o Dr. Luria fizessem as mudanças que eles achavam melhores, não o governo. Eles montaram o hospital de uma maneira que achavam que ajudaria as pessoas a melhorar. Eles escolheram um local em uma colina fora de Portland, com vista para o rio Willamette, acreditando que a bela paisagem traria paz aos pacientes. O Dr. Hawthorne garantiu que os pacientes tivessem água limpa, quartos aquecidos e um lugar calmo para ficar, pois acreditava que limpeza e conforto ajudariam na melhora. Para manter o hospital tranquilo, eles dividiram os pacientes em diferentes grupos. Conforme expandiam o prédio, novas áreas eram criadas para separar os pacientes com base nesses grupos. Homens e mulheres ficavam separados, assim como as pessoas eram divididas com base na gravidade de suas doenças. A maioria dos pacientes também poderia ter seus próprios quartos. Devido ao aumento na demanda por ajuda, eles precisavam continuar expandindo o hospital. Sempre que expandiam o edifício, asseguravam espaço suficiente e ar fresco para o conforto dos pacientes. Em 1886, construíram uma nova seção para mais pacientes. E até 1880, haviam feito o prédio principal com 54,86 metros de comprimento. O terreno do hospital também expandiu, chegando a cobrir 184 acres. O Dr. Hawthorne acreditava que exercícios e atividades divertidas eram fundamentais para a recuperação. Então, garantiu amplo espaço ao ar livre para os pacientes jogarem, praticarem esportes e passarem tempo juntos. Durante a visita de Dorothy Dix, ela apreciou a tranquilidade das áreas externas. No hospital, havia salas especiais onde os pacientes podiam interagir. E ministros da Igreja de Portland realizavam serviços, acreditando ajudar na cura. O Dr. Hawthorne contratou trabalhadores com experiência em hospitais psiquiátricos dos estados do leste, para aprimorar a consistência no atendimento de saúde. Conforme mais pacientes chegavam, ele trouxe mais médicos para ajudar. Por volta de 1880, tinham 25 pessoas trabalhando lá. O Oregon Medical and Surgical Reporter, um jornal médico, elogiou o tratamento bondoso dado aos pacientes por eles. O Dr. Hawthorne mostrou o quanto se importava com a terapia moral, verificando cada paciente todos os dias pessoalmente. Ele garantiu que eles se alimentavam bem, descansavam e se exercitavam o suficiente. Ele acreditava que uma rotina diária regular ajudaria as pessoas a melhorar. Eles também não usavam muitos medicamentos fortes, apenas suaves como cannabis indica, morfina e ervas calmantes. Isso ocorreu porque os médicos da época acreditavam que a doença mental era causada pelo cansaço excessivo do cérebro, não por doenças específicas. O Dr. Hawthorne acreditava fortemente que 75 a 90% dos pacientes poderiam melhorar se procurassem ajuda quando começaram a ter problemas. Ele continuou tentando convencer pessoas comuns e funcionários do governo sobre a importância de buscar ajuda cedo, usando informações de outros hospitais psiquiátricos para provar seu ponto de vista. Em 1878, ele escreveu um relatório alertando as pessoas de que qualquer um poderia desenvolver doença mental, incluindo eles ou seus familiares. Então, eles não deveriam esperar para buscar tratamento. Apesar de seus esforços para ensinar isso, muitos pacientes ainda esperavam até que sua doença estivesse muito grave para buscar ajuda, indicando que as pessoas ainda não seguiam seus conselhos. O Hospital de Insanos do Oregon começou fazendo exatamente o que seus apoiadores esperavam que fizesse, tanto cuidando dos pacientes quanto ajudando-os a melhorar.
Em novembro de 1863, pessoas respeitadas na comunidade assinaram uma carta pedindo ao governador que permitisse que o hospital continuasse operando. O hospital manteve uma boa reputação ao longo dos anos. O próprio governador do Oregon, L. F. Grover, apoiou e até chamou-o de filho adotivo do estado. Quando algumas pessoas disseram em 1863 que os pacientes estavam realmente sendo maltratados e que a terapia moral era toda uma farsa, o jornal matutino Oregonian investigou e descobriu que essas histórias não eram verdadeiras. O jornal elogiou a organização do hospital e a melhora de muitos pacientes. Disseram que os doutores Luria e Hawthorne eram heróis públicos que trabalharam arduamente para criar um excelente lugar para pessoas com doenças mentais. Em 1880, uma revista local chamada West Shore disse que o hospital poderia ter sido o melhor de todos os Estados Unidos ocidentais. Nas várias inspeções do governo ao hospital, os funcionários sempre elogiaram a boa aplicação dos recursos e o tratamento bondoso aos pacientes. Um grupo que veio olhar o hospital em 1872 gostou muito do Dr. Hawthorne, dizendo que ele era como um verdadeiro herói americano porque trabalhava tão duro para fazer de seu hospital um dos melhores do país. Embora o Hospital Insano de Oregon tenha dado lucro, o Dr. Hawthorne não tentou tirar proveito disso ou usar o dinheiro do Estado para si mesmo. Em seu relatório de 1864, ele disse que cuidar bem das pessoas mentalmente doentes não era apenas seu trabalho, era simplesmente a coisa certa a fazer, e tanto os médicos quanto o Estado tinham o dever de ajudar. Nos próximos 18 anos, ele passou muito tempo explicando em seus relatórios por que a terapia moral valia o custo. Ele sabia que as pessoas se preocupavam com dinheiro, mas disse aos funcionários do Estado e ao público que investir em um bom hospital economizaria a longo prazo, pois o cuidado adequado desde o início preveniria problemas maiores no futuro. Olhando para as informações de hospitais em toda a América, o Dr. Hawthorne mostrou como seu hospital ajudou Oregon a economizar dinheiro de diferentes maneiras. Ele explicou que tratar pessoas com doenças mentais evitava problemas como roubo, suicídio e incêndio criminoso que poderiam ocorrer sem essa ajuda. Ele também mencionou que os pacientes curados podiam retornar ao trabalho e contribuir com a economia. Ele alertou que se as pessoas com doenças mentais não recebessem ajuda, poderiam nunca melhorar, sendo cruel e caro para o Estado. O Dr. Hawthorne foi paciente ao receber o pagamento de Oregon. Por mais de 10 anos, este estado atrasou os pagamentos. Em 1868, eles deviam a ele $3.000, e em 1874, isso aumentou para $100.000. Apesar dos avisos dos amigos, ele assinou outro contrato com o Estado em 1870, ciente dos possíveis atrasos no pagamento. Ao invés de reclamar publicamente sobre a falta de pagamento, ele pediu aos oficiais para refletirem se valia a pena economizar dessa forma. O Dr. Hawthorne teve ajuda para arrecadar fundos para o hospital, sendo transparente sobre isso, inclusive escrevendo para o jornal Morning Oregonian a respeito. Em uma carta para Dorothy Dix, que trabalhava para ajudar pessoas mentalmente doentes, ele disse que se importava mais em ajudar os pacientes do que em ganhar dinheiro. Ele disse que renunciaria se alguém melhor pudesse administrar o hospital, mas estava preocupado que alguém que só se importasse com dinheiro talvez não cuidasse bem dos pacientes. Em 1870, o Dr. Hawthorne sugeriu que Oregon deveria construir seu próprio hospital psiquiátrico estadual. Ele achava que deveriam criar um imposto predial especial para pagar por isso. Nos relatórios seguintes, ele persistiu na solicitação deste hospital, afirmando a necessidade de um edifício moderno e completo para o adequado auxílio às pessoas com doenças mentais. Entre 1874
Em 1878, ele contatou outros hospitais psiquiátricos para descobrir os custos de construção e manutenção. Ele forneceu todos esses dados ao governo estadual para justificar a necessidade de um hospital estadual em Oregon. Quando o estado finalmente decidiu construir o seu próprio, em 1881, pediram ao Dr. Hawthorne para analisar os planos devido à confiança em seu conhecimento. Infelizmente, o Dr. Hawthorne morreu em 1881, antes do novo hospital ser concluído. Os pacientes se mudaram para o novo prédio em outubro de 1883 e seu assistente, Dr. Simeon Giuseppe, continuou administrando as coisas exatamente como o Dr. Hawthorne teria desejado. Quando o Dr. Hawthorne chegou a Portland, era o momento e lugar ideais para iniciar um hospital psiquiátrico, onde os pacientes receberiam um cuidado gentil e personalizado. Porque Oregon tinha menos pessoas e menos dinheiro do que outros estados, o Dr. Hawthorne pôde experimentar novas ideias que outros lugares apenas discutiam. Embora algumas pessoas não gostassem de como o hospital era financiado, a maioria concordava que era importante e útil, uma atitude extremamente rara na era de ilegalidade e violência que assolava a fronteira indomada nesta era do Velho Oeste. É a prova de que um bom atendimento de saúde pode existir até mesmo nos tempos mais voláteis, mesmo quando essa volatilidade é o desenvolvimento de uma nação inteira.